Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas é um prazer, mais uma vez, poder estar aqui e podermos trocar informação. Né? Informação essas que possa nos edificar ou que pelo menos nos traga uma interrogação para que nós venhamos pesquisar. Né? Para sair daquela mesmice, nós devemos buscar fazer aquilo que o nosso próprio Deus fala através da Escritura Sagrada, quando ele nos diz, né, o meu povo perece por falta de conhecimento e de sabedoria, né, como diz João 23, né, conhecei-vos a verdade e a verdade vos libertará. Mas o tocante do meu assunto hoje, meu amigo, minha amiga, é poder falar de um lugar, né, um lugar que é citado na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada, mas pouco se conhece os fatos acontecidos naquele lugar. Né? Então a intenção hoje é de podermos elevar a nossa atenção para esse fato e assim podermos nos edificarmos e buscarmos mais informação, porque a informação também é cultura, não é? E nada melhor do que nós conhecermos um pouco dos fatos ocorridos em determinado lugar. E hoje, em especial, eu gostaria de falar de um lugar em Israel, para ser mais exato, em Jerusalém. Né? Trata-se do Monte Moriá. Monte Moriá não é nenhuma novidade para aqueles que conhecem a Escritura Sagrada, é um lugar onde o nosso Pai Maior, né, quis ter certeza se o coração de Abraão ainda estava sobre ele, né, e se ele não estava voltado só para o filho que foi a bênção que Deus deu a ele, que foi Isaac, não é isso? Ele estava tão empolgado com Isaac, estava tão dedicado a Isaac, que Deus, eu acho que chegou a pensar que ele, naquele momento, ele estava deixando o próprio Pai Maior de lado. E assim Deus pediu Isaac, naquele momento, como sacrifício, para ver se ele faria isso. E, na verdade, né, aquele lugar ali é um lugar muito conhecido, citado dentro da Bíblia Sagrada, mas muitos outros fatos aconteceram ali no Monte Moriá. Interessante que ao lado do Monte Moriá tinha um lugar chamado Vale do Geena, Vale do Geena, que significa Vale do Inferno. Nesse lugar é conhecido como chamado como campo de sangue, onde era feito sacrifícios de crianças vivas, né? E os seus próprios pais levavam ali para sacrificar aos deuses, né? Eram mais de um, que eram Moloque, Baal e Tenite. Eram 3 deuses que eram adorados pelos cananeus. E ali naquele lugar ainda houve algumas traições de alguns hebreus que se juntaram aos cananeus para sacrificar e adorar a esses deuses escusos, né? Que não são deuses, são puras imagens. Então eles praticavam ali naquele lugar o poloteísmo, que significa a adoração de mais de um Deus. Assim como os gregos também adoravam mais de 30 mil deuses, né? E já diferente do povo hebreu, que pratica o poloteísmo, né? Que é a fé em um só único Deus. E é o que nós, que somos cristãos, evangélicos, romanos, né? Evangélico, cristão, católico, romanos, e acreditamos num só Deus, num único Deus, ao contrário dos cananeus daquela época. E interessante que ali, nesse vale do Geena, foi o vale que no futuro depois, muito mais à frente, mais ou menos ali em torno de, não sei, 500 anos, por aí, mais à frente, né? Porque só o período interbíblico durou 400 anos, né? Do Antigo Testamento para escrever o Novo Testamento levou mais ou menos 400 anos. Então, mais em torno aí de 500 anos, para 560 e poucos anos, foi que ali no Vale do Geena, onde se praticava esses sacrifícios humanos, né, pelos cananeus, foi o lugar onde Judas Iscariote procurou para se enforcar. Nesse mesmo lugar, quando ele traiu a Jesus,
Foi onde ele se pendurou numa árvore e se enforcou. Entendeu? Então, interessante que tudo isso aconteceu ali, tudo pertinho, né? Monte Moriá, Vale do Inferno, ou Vale do Geena, né? Conhecido como Campo de Sangue. Agora, por que Campo de Sangue? Campo de Sangue porque todo o dinheiro que era dado para alguém em troca de uma traição, como Judas fez com Jesus, recebeu 30 moedas, esse dinheiro passava a ser amaldiçoado. Então, era denominado como dinheiro de sangue, né? Então, ele não podia voltar para o tesouro das sinagogas. Ele não podia voltar porque era um dinheiro amaldiçoado. Então, todo o dinheiro de traição era amaldiçoado. Então, esse dinheiro tinha que ir para algum lugar. Foi quando compraram esse lugar chamado Vale de Sangue, né? E ali foram construídos vários sepulcros, ou seja, ficou sendo um cemitério. Interessante que lá nesse vale, os gregos que adoram vários deuses, tem até hoje lá uma sinagoga grega, né? Porque são tradições diferentes. Então eles adoram muitos deuses. E ali, como os cananeus, né? Os gregos adoram outros deuses. Ali nesse vale foi construída uma sinagoga pelos gregos que existe até hoje. Tá? Interessante que ali nesse vale também, que é o Vale de Sangue, foi enterrado Anás. Anás era como se diz, um sacerdote na igreja da sinagoga na época, um dos mais corruptos que teve na época. Foi criado lá um sepulcro, foi construído um sepulcro e ele foi enterrado lá aonde é chamado o Vale de Sangue. E o rei Josias, naquela época, foi um dos que combateu esse tipo de sacrifício que era abominado por Deus, para que não acontecesse mais os sacrifícios, né? Dos reis lá. Josias lutou contra as práticas, né? Desses sacrifícios humanos, entendeu? Que era uma tradição naquela época aos adoradores de Moloque, Baal e Tenite. Então, são coisas, fatos ocorridos em lugares importantes que estão citados dentro da Bíblia, mas que a Bíblia não nos mostra. Então, a intenção é, desse momento, trazer para você essa informação para que a gente, né, abra um pouco mais o nosso horizonte. Né? Ali foi construído também no Campo de Sangue, ou Vale de Sangue, né, um monastério grego, né, que, como eu falei, está lá até hoje. Né? E dentro dele, é curioso que dentro dele do espaço, bem próximo, aconteceram esses fatos que ficam bem ao lado um do outro, né? Isso que é uma coisa que a gente fala assim, como é que pode, né? O Monte Moriá, o Campo de Sangue e o Templo de Jerusalém, tudo próximo um do outro, onde uma parte, né, do povo de Israel traiu a Deus, que juntaram-se aos cultos pagãos junto com os cananeus. O Campo de Sangue no Campo de Sangue foi sepultado Anás, como já falei, e são fatos esses interessantes que não traz dentro da Bíblia Sagrada. É isso aí. A intenção é essa, trazer uma interrogação para que você pesquise e dizer que informação também é cultura. Aquele abraço, foi um prazer poder estar trocando informações, trocando ideia com você e espero que sirva, né, para que haja uma interrogação e você pesquise, porque nós precisamos sair daquela mesmice que se encontrou o povo hebreu quando ficou no deserto, quando foram libertos da escravidão no Egito, né? Ficaram 40 dias e 40 noites rodando no deserto, onde isso não precisava acontecer. Mas como tinham muitos traidores no meio do povo hebreu, Deus fez com que eles ficassem rodando. E assim, hoje, se você não prestar atenção, é assim que nós nos encontramos diante da Bíblia. Porque é só isso que nós temos para ler, enquanto na realidade a real Escritura Sagrada nos traz muito mais fatos, a história nos traz muito mais fatos e a arqueologia nos traz muito mais fatos. E só assim nós não vamos ficar, como o povo hebreu, rodando em círculo, né? E assim podemos também conhecer um pouco mais dos fatos que aconteceram. Quem sabe na próxima vez eu pretendo falar com você
do Monte das Oliveiras. É isso aí, meu amigo. Aquele abraço, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus abençoe você e sua casa. Valeu, aquele abraço.